E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou começar uma nova série aqui no canal. Eu quero trazer pelo menos uma vez por semana uma série de listas aqui pra vocês, indicando animes com uma certa referência, com base em algum argumento. E eu quero já aproveitar e pedir pra vocês, já deixa aqui nos comentários, antes de assistir o vídeo, já deixa aqui nos comentários que tipo de lista que vocês gostariam de ver aqui. Me dá um tema. Pode ser de qualquer coisa, gente. Sério mesmo. Porque o próximo vídeo... Eu não sei se vai ser o próximo. Eu acho que ele demora um pouco mais. Esse não era nem pra ser o primeiro. O primeiro vídeo que eu queria fazer era um que eu gravei lá com a Ingrid em São Paulo. Mas ele vai sair um pouquinho mais pra frente. Então eu já queria começar logo isso. Eu decidi trazer esse, que é um tema que eu gosto muito. Vocês já viram aqui no título. Hoje eu vou falar pra vocês 5 animes que tem como temático Battle Royale, sabe? Aquela luta pela sobrevivência onde só um deve sair vencedor. Então, como eu disse, deixa aqui nos comentários. Pode ser animes que tenham o mesmo dublador de protagonista, animes que sejam parecidos com outro anime, animes com algum tema específico, qualquer coisa que vocês acharem que é uma referência legal, deixem aqui que eu vou organizar essas listas. Elas são muito boas porque elas estão me levando a assistir animes que eu tava deixando pra trás ou enrolando, e querer desenvolver esse conteúdo tá me instigando a assistir mais algumas coisas, sair um pouco da minha zona de conforto, que é muito bom. Também vale lembrar que nessa lista eu não necessariamente estou trazendo o que eu considero os melhores deles, mas eu tô trazendo animes que, na minha perspectiva, retratam bem o conceito que a gente está querendo discutir nessa lista. Inclusive, o tema de hoje, Battle Royale, eu tenho vários outros animes que se encaixariam aqui. E se esse vídeo for bem, se vocês gostarem dele, eu trago uma segunda parte com mais 5 animes que se encaixariam numa temática Battle Royale. O conceito de Battle Royale basicamente consiste em colocar em um mesmo ambiente, né, seja ele muito grande ou muito pequeno, vários competidores que devem disputar até a morte, né, até que só um deles sobre o vencedor. Esse conceito, né, essa ideia de Battle Royale, ela começou a se popularizar lá nos anos 2000, eu acho que foi lá pelos anos 90 que foi lançado um livro com o nome Battle Royale, e alguns anos depois ele foi adaptado para um filme. É um livro gigantesco, gente, sério, ele é desse tamanho assim, tem tipo 500 e poucas páginas, muito grande, mas é muito bom. O filme deixa um pouco a desejar, eu acho que ele não é tão bom quanto o livro, mas adaptar aquele livro gigantesco num filme não é uma tarefa fácil. A questão é que esse conceito acabou se tornando muito popular a partir dele. Aqui no ocidente foi se popularizar um pouco mais com o surgimento de The Hunger Games, né, os Jogos Vorazes, a trilogia, porque elas têm esse conceito onde num futuro distópico vários jovens, cada um representando um distrito, são colocados em um mesmo ambiente onde eles devem lutar até a morte, até que um deles sobreviva. Existem muitas obras do gênero em todo tipo de mídia, existem muitos mangás, animes, filmes que retratam isso, livros tem muitos também, eu já li vários deles, inclusive gosto muito do gênero, e essa é a minha primeira lista porque eu adoro esse gênero, eu consumi basicamente essas mídias todas do gênero e eu me divirto muito assistindo isso, né, vendo a forma como eles retratam a convivência das personagens nessa situação, como os personagens lidam com isso, e isso me deixa muito instigado. Então até animes que às vezes nem são tão bons eu acabei assistindo por causa da temática. Eu vou tentar falar pra vocês os animes em ordem de lançamento deles, pra tentar deixar a coisa um pouco mais organizada. E os dois primeiros, eles foram lançados na mesma temporada, eles foram lançados na temporada de outono de 2012. O primeiro deles é Mirai Nikki. Em Mirai Nikki, o protagonista, o Yukiteru, ele é um jovem, tipo, ele tem 14 anos e ele é super recluso, assim, ele não tem muita facilidade em lidar com outras pessoas e fazer muitos amigos. Esse fato, né, dele ser tão antissocial, acabou levando ele a criar um amigo imaginário, um deus ex machina, né, que é uma figura bastante popular, e aparentemente aquilo era só imaginário dele. Ele também tinha um hobby, uma rotina de escrever no celular dele tudo que ele via acontecer. Qualquer mínimo detalhe que ele via acontecer próximo dele, ele registrava no celular dele. Então o celular dele tinha diversas anotações de coisas que as pessoas ou coisas que aconteceram próximo dele. E esse amigo imaginário deles, o Deus Ex Machina, acaba dando então um poder ao celular dele. Com essa função, o celular dele
dele passou a poder prever o futuro, então passou a registrar acontecimentos próximos dele, né, em um determinado período de tempo, e esse celular dele passou a prever o futuro. Só que junto desse poder que ele ganhou vem um novo problema, um novo desafio. Esse deus ele tá prestes a assumir e ele então prepara uma competição onde 12 jogadores devem lutar até a morte, né, até que apenas um sobreviva, e esse sobrevivente vai assumir o lugar dele, vai se tornar o novo deus. O Yuki-Teru então vai se ver em meio a uma competição onde ele precisa enfrentar diversos psicopatas, né, assassinos, psicopatas, todo tipo de gente para sair vitorioso. Ele ainda vai contar com a ajuda da Yuno, que é uma colega de classe dele, totalmente apaixonada por ele e que parece entender um pouco mais do jogo. Eu gostei de Mirai Nikki, mas eu acho que a obra é muito extensa, ela podia ser muito mais curta. E o problema maior em Mirai Nikki eu acho que é justamente o protagonista, porque ele parece totalmente sem personalidade e dependente da Yuno. A maior parte do tempo ele não consegue entrar no jogo e parece que durante todo o anime ele vive um período de negação. Tem uma fase em que ele aprende a lidar com isso, melhora um pouco isso, mas volta e meia ele vem caindo nesses momentos de negação de novo, e ter que lidar com aquilo, com aquela personalidade dele é um pouco chata. Já a Yuno é uma personagem muito interessante. O anime ele é bom, ele é divertido, tem algumas cenas de luta, né, bastante interessantes. A primeira, ela é super divertida, só que o roteiro em si tem vários furos, então se você gosta de Battle Royale, você deveria assistir porque ele é bastante divertido, não é longo, tem em torno de 24 ou 25 episódios, só que não espere um roteiro sensacional, zero falhas, não é isso que você vai encontrar. Também da temporada de outono de 2012 a gente tem Bitum, que foi publicado aqui no Brasil, um mangá também, e se eu não me engano esse mangá ele tem finais alternativos. O anime em si, ele não tem um final, ele termina aguardando uma continuação, então a gente fica meio em aberto. Aqui a gente conhece Sakamoto, que ele é tipo um jovem desempregado de 22 anos que faz porra nenhuma da vida, e a única coisa que ele é bom é em ser tipo um dos melhores do mundo em um jogo que ele joga online. Um dia o Sakamoto simplesmente se depara com uma ilha tropical onde ele acordou lá sem saber como ele foi para lá do nada. Ele tá com alguma coisa em uma pochete e quando ele vai buscar ajuda com uma outra pessoa que ele encontra lá, essa pessoa tenta matar ele. Então o Sakamoto vai perceber que ele entrou em um jogo muito parecido com um jogo no qual ele é muito bom, e ele tá no Bitum. Várias pessoas foram colocadas em uma ilha onde eles precisam lutar pela sobrevivência, né, até que apenas um deles reste, e pra fazer isso eles usam diversos tipos de explosivos. Eu não lembro se são 4, 5 ou 6 tipos diferentes de explosivos, cada um com matemática, né, uma forma, mas eles precisam usar isso pra lutar, e pra conseguir mais eles precisam matar outros usuários, né, eles vão perceber que eles só conseguem usar os explosivos de outra pessoa se eles matarem ela. Então o Sakamoto vai se ver preso nesse jogo e ele vai se ver lutando pela sobrevivência o tempo inteiro. Eu gosto da ideia de colocados em um local específico para o jogo, eu gosto muito desse conceito, e durante os episódios a gente vai ver alguns acontecimentos, vínculos com jogos anteriores, alguns plots, twists que acontecem ao longo do episódio que são interessantes. Então eu acho que essa é a parte atraente de Bitum, e também como ele mostra muito de como o desespero pode mexer com a cabeça das pessoas, né? A gente vê pessoas traindo umas às outras, a insegurança, a desconfiança o tempo inteiro. Ele é interessante, sério. Bitum é uma das minhas obras do gênero favorito, por isso, por mais que ele não tenha nada de especial. O terceiro anime foi lançado na temporada de outono de 2016, e ele mistura o conceito de Battle Royale com Mahou Shoujo, e isso me encantou na hora que eu vi. Eu lembro que eles aproveitaram o sucesso de Madoka Mágica pra vender esse anime, né, porque ele era muito citado com uma versão um pouco mais cruel de Madoka Mágica. E aqui a gente vai ver um mundo onde as crianças, os jovens, eles usam um aplicativo de celular para fingir que são garotas mágicas, brincar com isso, e chega um momento em que poucos deles são escolhidos para se tornarem garotas mágicas de verdade. A questão é que eles estão com um problema de energia mágica, e para lidar com isso eles precisam reduzir pela metade o número de garotas mágicas, e para fazer isso começa uma grande competição, onde as meninas precisam coletar doces mágicos, e elas fazem isso cumprindo boas ações, né, cumprindo com o seu papel de garota mágica. O problema é que chega um determinado momento que isso tem uma reviravolta gigantesca, inclusive elas podem roubar, algumas delas vão ser eliminadas, se eu não me engano é assim, elas são
eliminadas, acho que semanalmente, eu não lembro qual é o período, mas elas vão sendo eliminadas as que tiverem menos doces mágicos, e essa reviravolta causa uma mudança total nessa disputa, onde muitas delas já não estão mais preocupadas em fazer boas ações e coletar os doces. Elas estão preocupadas em matar as outras e assumir lugares e roubar os doces das outras. Dessa lista desses 5 Battle Royals é definitivamente o meu anime favorito. Eu adoro a ideia de garotas mágicas lutando pela sobrevivência e a forma, isso é muito do que já vem de Madoka, né? Que é a ideia de que nem tudo é um sonho, não é tudo lindo igual a gente viu em Sailor Moon e Sakura Card Captors. Além de eu gostar dessa ideia de garotas mágicas lutando entre si, uma das coisas que eu acho mais interessante em Mahou Shoujo Ikusei Keikaku é o background que existe por trás de cada garota mágica. Todas elas têm uma vida por trás daqueles momentos de luta e eles mostram isso pra gente ao longo do anime, a gente vai ver de todas elas e elas têm motivos pra lutar até o fim, né, pra se não deixar de ser derrotada. E todas, a maior parte delas, algumas aparecem de forma bem rápida na real, mas a maior parte delas, a grande maioria mesmo, elas têm esse background apresentado pra gente de forma clara e é muito interessante ver isso. Lançado na temporada de outono de 2017, a gente tem então o Osama Game The Animation, que se eu não me engano ele é baseado em um jogo e também tem um mangá, né, também foi publicado um mangá dele. O anime ele não é grandes coisas, sério, ele a animação dele principalmente é o que mais deixa a desejar pra mim e o roteiro cheio de buracos, mas ele é um anime interessante porque ele é divertido e ele é um Battle Royale com esse conceito bem thriller, bem de terror, que tenta exagerar em mortes sangrentas e tudo mais. A gente acompanha o protagonista que ele acabou de se mudar para uma nova escola, só que por algum motivo ele tem muito problema em se aproximar dos novos colegas dele, e logo a gente vai descobrir o porquê. De repente todos os alunos começam a receber no celular mensagens de um tal deus do jogo, né, rei do jogo, e ele começa a mandar tarefas. Ele diz que eles precisam cumprir essas tarefas que ele vai mandar em um período de 24 horas. O Nobuaki, o protagonista, ele é o que mais se desespera. Aparentemente ele entende o que está acontecendo ali e ele vai passar em ele tenta esclarecer isso para os colegas dele, ele vai entrar em uma corrida contra o tempo para tentar salvar os amigos deles da morte, porque se você não cumprir a tarefa que lhe é passada em um período de 24 horas, tu vai acabar morrendo. As tarefas começam de forma bem simples, na real, até inofensivas, até que chega um momento em que elas ficam muito mais difíceis. Na real, eles vão perceber e acreditar no jogo mesmo quando existe uma tarefa que, se eu não me engano, é não dormir, e daí alguns deles acabam que já tinham ido dormir e eles vão descobrir que esses amigos deles morreram. Então eles passam, depois de viver esse período de negação, eles passam a participar do jogo. Osama Game, de forma geral, ele é uma produção bem ruim. Eu tô falando de animação, eu tô falando de roteiro, eu tô falando de desenvolvimento das personagens. O que torna ele um Battle Royale interessante é desenvolver ele dentro desse ambiente escolar e tipo, beleza, ambiente escolar é comum, né? O Battle Royale que surgiu lá no Japão, ele já era com alunos. Só que a questão é que aqui eles precisam trabalhar em equipe muitas vezes. Não é simplesmente, né, matar os colegas de classe dele. Não, às vezes a tarefa obriga que vocês façam coisas em conjunto. E muitas dessas coisas, né, desses problemas, desses desafios que surgem, eles levam os alunos a gerarem muitas intrigas e discussões entre eles, entre casais, problemas com outros personagens. Eu acho que o desenvolvimento desse ambiente, dessas personagens, é a parte mais interessante de todo o anime. Fora isso, se não fosse isso, eu acho que eu não indicaria ele pra ninguém, porque ele realmente deixa a desejar praticamente em tudo. Tem algumas personagens que são bem interessantes, tem dois meninos lá mesmo que são muito interessantes. Eu adoro esses dois personagens, são os meus dois favoritos. Um deles quer ser cabeleireiro e o outro fica completamente fora da casinha quando ele vê a que ponto o jogo tá chegando, as coisas acontecendo. Então é muito legal ver os alunos tendo que lidar com as intrigas e problemas internos entre eles e ao mesmo tempo tendo que manter a sanidade enquanto o jogo vai tomando proporções cada vez mais assustadoras. E o último anime, eu decidi escolher um anime que tá em exibição ainda, porque eu acho que manter essa lista atualizada é bem interessante. Ele estreou agora na temporada de inverno de 2020
e é o Darwin's Game. Esse anime ele chegou muito hypado, mas pra ser bem honesto, eu me decepcionei bastante, principalmente com a animação e com o excesso de furos no roteiro que a gente tinha no começo. Mas como vocês sabem, né, com os outros animes que eu falei anteriormente também, a gente passa pano nesses furos porque são Battle Royals, isso é normal acontecer. Em Darwin's Game a gente conhece o Sudo Kaname, que é um estudante normal, universitário normal, que de repente ele se vê metido em um jogo após receber um convite de um amigo dele. E pelo celular ele entra pra um jogo, o Darwin's Game. O jogo funciona aqui, né, no nosso mundo, só que todo através de um aplicativo, onde tu desafia pessoas e tu faz isso, tu mata outros jogadores pra conseguir pontos, conseguir dinheiro, e basicamente tudo se vincula a isso, ao fato de tu conseguir dinheiro, conseguir prêmios, conseguir várias coisas através do aplicativo. E muitas pessoas estão nele principalmente pelo dinheiro. O conceito interessante é esse, é tu poder comprar itens, tu poder comprar coisas através do aplicativo para usar ao longo do jogo. E também cada jogador que entra, eles ganham um Sigir, que é uma espécie de habilidade, uma espécie de poder que pode ser todo tipo de coisa, saber se a pessoa tá falando verdade ou não, enxergar a alma das pessoas. O Kaname, o Sudo Kaname, ele pode criar na mão dele coisas que ele já tenha tocado, já tenha visto, saiba como é. Então existe todo tipo de habilidade e eles então passam a lutar essas batalhas de vida ou morte, porque eles vão estar sempre sendo perseguidos por pessoas que querem derrotar eles e sempre estar em primeiro lugar. E eu gosto também como eles tentam abusar do conceito estrategista que eles tentam jogar dentro do anime, onde o Sudo Kaname ele tenta abusar de qualquer pequeno detalhe que ele perceba. Só que é claro que isso também bagunça um pouco o roteiro, porque aí o Kaname ele se torna muito foda. Ele começa sendo um cara que vive o tempo todo aquele período de negação. Ele passa por essas fases, né, o período de negação, de aceitação, e ele vai vivendo isso, só que ele continua sendo um boca mole que parece que não vai fazer nada, até que ele aprende que pra lidar com isso ele precisa jogar, ele precisa participar. E daí da segunda metade pra frente do anime, principalmente, ele assume um semblante, uma personalidade muito diferente. Parece que o rapaz que era completamente bobão e dependente de ajuda, ele se tornou um real líder do grupo dele, então a coisa ficou muito mais interessante. Mas é legal ver as jogadas envolvendo muito blefe, muita estratégia, né, e não necessariamente lutas abusando das habilidades que cada um tem. Então é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da lista, me deem outras dicas, né, eu pesquisei bastante sobre esse tipo de anime, mas ainda eu sei que tem muito que não apareceu. Me diz se vocês querem que eu faça uma segunda parte, que eu mostre outros animes. A gente ainda teria bastante anime pra falar, a gente ainda teria Danganronpa, a gente ainda tem Juni Taisen, então esse conceito de Battle Royale tem bastante obra que eu posso trazer pra cá, então eu preciso saber o que vocês acharam, se vocês querem ver mais, e eu também quero outros temas, outras ideias de listas, que em breve eu tô trazendo mais coisas já. Se gostou do vídeo, deixa o like, que ajuda muito o meu canal a crescer, ajuda o meu vídeo a ser divulgado. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho de notificações pra receber as próximas listas e os outros vídeos que estão vindo por aí, vai ter bastante coisa que vocês vão gostar. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!